Moradores de Ouro Preto têm reclamado da falta de água em alguns bairros da cidade. Veja as explicações do SEMAI na nossa entrevista de hoje. Está chegando o período de estiagem em Ouro Preto e nós viemos conversar com o Júlio Correia, diretor do SEMAI em Ouro Preto, sobre a questão da falta de água na cidade. Júlio, como está acontecendo o abastecimento nas estações de tratamento do SEMAI nesse período de estiagem? Como todo ano acontece, né, e vai acontecer no próximo ano seguinte, nós estamos chegando no momento de estiagem mesmo. Nossas captações, elas têm o seu volume reduzido em até 30%. Isso significa que mesmo que as nossas estações de tratamento tenham capacidade de tratar a água, nós não temos volume de água suficiente para fazer esse trabalho. Nós temos 6 estações de tratamento ao longo da cidade e todas elas estão passando por esse problema. O que a gente tem em alguns outros lugares de distrito, a gente tem pequenos pontos alternativos de captação que também estão com volumes reduzidos. E quais bairros estão faltando mais água? Na verdade, eu até prefiro não citar os bairros, porque a gente tem um problema de falta d'água em todos os bairros. Aqueles bairros que eventualmente têm problema ao longo do ano, eles são agravados nesse período, né? A gente faz manobras para que essas águas consigam chegar nesses pontos mais elevados. O que a gente tem é uma reincidência de alguns lugares, que a gente está tentando resolvê-los pontualmente, mas a cidade inteira está sofrendo com esse desabastecimento. Mesmo aqueles bairros que nunca tiveram problema de escassez, hoje ele tem um volume reduzido. E aqueles que já têm problemas normais durante o ano, que a gente está correndo atrás para resolver, esses são agravados. Está sendo feito algum rodízio no abastecimento de água? Sim, mas isso acontece ao longo do ano todo, né? O rodízio não é pelo volume de água, é a pressão na tubulação que você precisa fechar algumas tubulações, fechar o abastecimento durante um dia para algum determinado período, para alguma região, e em detrimento a outra e vice-versa. Então a gente costuma fazer manobras nesse sentido. Só que as manobras nesse período de seca, elas são mais necessárias. A gente precisa fazer isso com maior intensidade. E a partir das reclamações, a partir do pedido da população, a gente vai se adaptando a essa nova realidade. A cada ano a gente percebe que uma determinada região começa a ter uma melhora e uma outra não. A gente precisa estar sempre atento a isso. Para isso também a gente precisa muito da compreensão da comunidade, né? Porque a gente sempre vai ter um ponto mais baixo da cidade que vai ser favorecido e que para que a água chegue num ponto mais elevado, a gente precisa da colaboração, que se feche os registros, que nos avisem também com vazamentos na rua, quando o problema é do SEMAI e não é da população, isso acontece, é verdade. Mas, em geral, fechar a torneira enquanto lava um carro, usar com moderação, principalmente neste período, pelo menos até que as chuvas caiam novamente no final do ano. E como está sendo a autarquia para atender as demandas de trabalho neste período de estiagem? É, a gente continua contando com os caminhões-pipas, né, que a gente fornece para as regiões que realmente a água não consegue chegar. Quando a gente tem uma perda no sistema, que a gente chama assim, uma parada na estação, a estação para eventualmente por uma CEMIG, energia cortada, uma bomba que precisa ser recuperada, isso faz com que haja um desequilíbrio, né, natural do abastecimento. E neste período são os caminhões-pipas que entram em ação para a gente resolver. E isso, independente desse problema, são aqueles lugares onde a água demora um pouco mais a chegar e a gente precisa atender dessa forma. Você falou aí dos caminhões-pipas, eles são cobrados ou eles são oferecidos gratuitamente para a população? Na verdade, quando existe uma tarifa básica na cidade, que a gente chama de TBO, a partir do momento que o usuário paga essa taxa, ele dá a ele o direito de pleitear o caminhão. É claro que ele tem um número limitado e a gente tem uma certa dificuldade com isso, mas o caminhão não é cobrado especificamente, já estaria dentro dessa tarifa a disponibilização dos equipamentos que a gente tem. Limpa a fossa, caminhão, pipa, todos os equipamentos, né? Por isso a importância dessa taxa de ser paga.